Este programa é livre para todos os públicos. Santuário do Pai das Misericórdias, Sala das Graças Alcançadas, aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Deus seja louvado, o Pai seja louvado pelas maravilhas que Ele já concedeu a tantas pessoas, a tantos irmãos, a tantos filhos, melhor dizendo, nossos irmãos. E que nós nos sintamos sim acolhidos por este Pai, abraçados por este Pai. Você aqui do Brasil, você também de Portugal e você que nos acompanha de outros lugares, né, Márcio? É verdade, Padre. Estamos na Semana Maior, não é mesmo? Esta Semana Santa, aí nos preparando, para vivermos a paixão, morte e a Páscoa, A Páscoa e a ressurreição de nosso Senhor, E vamos caminhando juntos, Pedindo ao Pai das Misericórdias, que este amor misericordioso dele também invada os nossos corações, para que a gente possa viver com muita devoção, com muita conversão também, essa semana tão importante para nós. Isso, que Ele, o nosso Deus, seja bem-vindo ao nosso coração, à casa do nosso coração, e que nós estejamos atentos, viu, minha gente? Estejamos atentos, é isso que eu vou meditar aqui, estejamos atentos às direções do Senhor, a direção que o Senhor quer nos dar. No Salmo 16, versículo 7, o salmista aqui bendiz a Deus. Por quê? Bendigo ao Senhor que me aconselhou. Mesmo de noite meu coração me instrui. Ele bendiz a Deus porque ali na sintonia que ele esteve com Deus, com o Pai, ele pôde então receber os conselhos de Deus. Isso se chama, meu irmão, oração, isso se chama comunhão, isso também se chama busca por Deus. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa Semana Santa, ainda mais caprichemos na vida de oração. Não existe cristão sem oração. Não existem graças alcançadas sem oração, sem súplica, sem estar dobrada na presença de Deus. E quando nós nos colocamos na presença dele, é certo que ele nos aconselha, é certo que ele nos dá uma direção, mas é preciso se colocar na presença dele. Nós precisamos nos colocar na presença dele, então, para recebermos a sua direção. O que o Senhor nos fala através da sua palavra, senão que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas, é ou não é verdade? O que o Senhor nos instrui na sua palavra, se não é amar o nosso próximo? O que o Senhor nos instrui, nos aconselha na sua palavra, no nosso contato que nós temos com Ele na oração, se não é nos abrir ao perdão ao próximo, dar o perdão ao próximo? Irmãos, abramos o nosso coração hoje. E no fundo, eu acredito bem nisso, Márcio, no fundo, nós sabemos o que nós precisamos. Nós precisamos da graça de Deus, ou a gente está vivendo, ou você está vivendo uma realidade difícil com um irmão. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a reconciliação com esse irmão. Preciso orar a Deus para ter a palavra certa, para falar do jeito certo. Então, nosso Senhor nos instrui, pode ter certeza, nosso Senhor instrui você. E aqui o salmista também deu esse testemunho. O Senhor me aconselhou e de noite Ele também me fala. De noite eu também consigo perceber a direção de Deus. Ou seja, porque instruído pelo Senhor, em contato com o Senhor durante o dia, à noite também vai pensar nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor. Bendito seja o Senhor que me aconselhou, mesmo de noite, meu coração me instrui. Por quê? Porque estava ali em sintonia com o Senhor. Tente perceber então, tentemos perceber, Márcio? Qual é o passo que eu preciso dar? É esse irmão que eu preciso buscar e conversar e pedir perdão e dar o perdão? Então, deixe o Senhor instruir o seu coração, fique atento aí à inspiração que nosso Senhor já está dando a você. E para mim, Padre, é isso mesmo. Deixar-se instruir pelo Senhor, Porque se o Senhor me aconselha, eu preciso abrir o meu coração.
abrir os meus ouvidos, né, à palavra de Deus, onde está ali a instrução, né, as ordens de Deus, as promessas, as direções, a palavra que por si só, pelo poder que existe na palavra de Deus, porque é a palavra do próprio Deus, é capaz de iluminar os nossos caminhos, né? De iluminar a nossa razão, de nos dar ali os elementos necessários para fazer um bom discernimento, para tomar uma decisão, né? Para deixar-se impulsionar pela própria palavra, quando diz: amai os vossos inimigos. Então, quem que hoje se coloca no seu caminho e que quer te prejudicar, né? Como que você vai amar o seu inimigo? Busque na palavra de Deus. Deus não vai deixar você sem resposta. Deus não vai permitir que você fique sem saber o que fazer, né? E aí o sentido também da palavra sabedoria, este dom do Espírito Santo, que nós devemos buscar na sua palavra, nessa intimidade, né? Nos aproximando deste Deus que se deixa encontrar por nós. É essa graça que nós pedimos no dia de hoje, de abrirmos o nosso coração para os conselhos que Deus tem para nós. Nós abrimos, Pai das Misericórdias, o nosso coração ao Senhor. E abrindo o nosso coração ao Senhor, que o Senhor possa nos instruir. Sim, Pai das Misericórdias, que o Senhor possa nos instruir a sermos misericordiosos. Que o Senhor nos instrua neste momento, ó Pai, e nos ajude a acolher com mais carinho, com mais amor, principalmente os mais pecadores, principalmente os mais necessitados. O que o Senhor está falando aí ao seu coração, o que Ele fala ao seu coração, procure obedecer, procuremos obedecer o Senhor. O Senhor que fala ao meu coração, ao seu coração, para que eu esteja mais aos pés dEle, para que eu esteja em sintonia com Ele, para que eu seja sincero com Ele na minha oração. Seja aí sincero com o nosso Senhor, meu irmão, seja sincero com o nosso Senhor, filho e filha do Pai das Misericórdias, que Ele seja assim o seu refúgio, que Ele possa agora te instruir então, qual é o passo que eu preciso dar. Se o Senhor te pede agora, se o Pai das Misericórdias te pede para dar o passo em relação ao seu Pai, dê o passo em relação ao seu Pai e dê o perdão a Ele. Se o Senhor te pede agora, filha, para dar o passo em relação à sua mãe e pedir perdão a ela, faça isso, porque isso é palavra de Deus, isso é instrução de nosso Senhor. É o Senhor que te aconselha a dar passos de santidade. Nos ajude, Pai das Misericórdias, a dar passos de santidade, a vivermos a santidade. Amém. E no finalzinho aqui desse nosso momento de oração, quero pedir ao Márcio que leia aí um testemunho de alguém que foi com certeza instruída por nosso Senhor e por isso confiou em nosso Senhor. Ela pede para não se identificar, é da cidade de Mariana, Minas Gerais, e diz assim: meus pais já idosos, com 50 anos de casados, viveram momentos de sofrimentos e de muitas tribulações causadas pelas drogas e pelos pecados, que eram situações presentes na vida do meu irmão. Chegou a um ponto em que meu pai, com 71 anos, quase separou-se da minha mãe, pois meu irmão consumia crack e ainda roubava tudo em casa, deixando-os até mesmo sem o gás de cozinha. Além da perda da dignidade para viver, meus pais brigavam o tempo todo e eu já não sabia mais o que fazer. Recorrendo ao auxílio do Pai das Misericórdias, venho agradecer por Ele ter me iluminado durante esse tempo, concedendo-me forças para não desistir da luta e, no fim de tudo, alcançar a graça pela cura e libertação do meu irmão. Hoje, meus pais e meu irmão estão vivendo em paz, com sabedoria para lidar com as situações. Percebo que a cada dia o meu irmão sente o amor do Pai das Misericórdias. O processo é árduo, mas é possível. Para aqueles que estão lutando como a minha família, não desanimem. Deus está cuidando de nós, nos curando de tudo e qualquer vício. Deus quer todos em oração. Sabemos que a cura de todos os vícios depende do querer de cada um e o respeito ao outro. As suas lutas são muito importantes. O perdão e o amor são remédios essenciais para a cura de todas as enfermidades.
creio e acredito em milagres. Amém. Deus seja louvado por essa graça, por essa libertação. E nessa oração ao Pai das Misericórdias, com fé, peçamos a libertação dos nossos, peçamos que o Pai continue a nos aconselhar para darmos passos certos frente às situações difíceis que nos são apresentadas. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, Ouvimos. sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas intenções, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.